trajetória feminina, as barreiras e o ideal de igualdade e oportunidades, convidamos para integrar este painel como mediadora a professora doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota, diretora do Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas, e as seguintes palestrantes: Suas Excelências, as senhoras desembargadora eleitoral Kátia Valverde Junqueira, deputada estadual Tia Ju, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Maria Daniela Binato de Castro, professora doutora Vânia Siciliano Aieta, professora doutora Maria Celi Chaves Vasconcelos. Nós vamos exibir o vídeo que estamos devendo, né? No início, na abertura do evento. Peço a paciência de vocês, só um minutinho. Quando já não se pode ouvir aos sons que vêm de dentro, e o que é de fora já é tão aceito que se torna parte do centro, esquecidas da essência, dançamos fora do tempo, descompassadas, guiadas por falsos guias que, ao passar dos dias, nos distanciam e nos fazem ser quem não somos. E afinal, quem somos? Mulheres. Tantas e tão diversas, e ainda assim, mulheres. Que aprendem cedo sobre a luta, sobre o não ceder, sobre a labuta, sobre o luto e sobre a importância do não se calar. Desejo que minhas palavras se tornem antídoto, condom da dor, transmutar. Seguimos buscando o que somos, e mesmo que a muitos não interesse que ensinemos às nossas meninas a importância da memória, e que muito nos seja ainda obscuro o conhecimento da história, de algumas coisas sabemos e caminhamos despidas do que já não nos cabe mais, vislumbrando um lugar onde se possa andar de mãos dadas com a alegria e a liberdade de sermos quem somos, mulheres fortes, inteligentes, livres, tantas e tão diversas, sobretudo mulheres. A mediadora, professora doutora Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota. Bom, agora boa tarde a todos e a todas. Estamos no nosso segundo painel de Mulheres Eleitoralistas 6. Esse painel que tratará a trajetória feminina, as barreiras e o ideal de igualdade e oportunidades. Pelo adiantado da hora, eu já vou imediatamente apresentar a nossa primeira palestrante da tarde, a deputada estadual Tia Ju. A Tia Ju, que é pedagoga e pós-graduada em Direito da Infância e da Juventude pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio. Em 2022, Tia Ju foi eleita para o seu terceiro mandato de deputada estadual pelo Partido Republicanos. Na atual legislatura, ela integra a mesa diretora da ALERJ como sua segunda vice-presidente. Tia Ju já acumulou 85 leis de sua autoria, aprovadas pela ALERJ até fevereiro de 2024, numa atuação parlamentar que prioriza a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, mulheres, negros, pessoas com transtorno espectro autista e com deficiência. Tia Ju é ainda presidente fundadora da Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância, cofundadora do Fórum Permanente de Diálogo com Mulheres Negras e integrante do Comitê pela Prevenção de Homicídios de Adolescentes no Rio de Janeiro, em parceria com a Unicef. Com a palavra, então, Tia Ju. Muito obrigada pela participação, Tia Ju. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiramente agradecer ao convite, esse convite que
para mim muito rico, né? E saudar, pelo adiantar das horas, todas as autoridades presentes, na pessoa da doutora Cristiane, ora como também mediadora. Sintam-se todos saudáveis, saudar todos os presentes aqui, né, nesse plenário e também online. E eu fiz uma apresentação, tem a apresentação aí, mas muita coisa já foi dita no primeiro painel. A gente vai tentar ser o mais sucinto possível e já peço de antemão desculpas, porque eu vou fazer minha apresentação e vou ter que me ausentar por conta de um compromisso na Assembleia Legislativa, ainda hoje, ainda agora, né? Já está acontecendo, mas a gente não pode abrir mão de estar aqui. Eu jamais abriria. Eu costumo dizer, enquanto preparo ali, que como nos tem sido muito caro chegar aonde estamos e o simbolismo do que representamos, que não posso me dar mais o luxo de faltar nenhum compromisso. Dito isso, pode passar a minha apresentação também, a minha pessoa, porque a doutora Cristiane já fez aí a leitura do meu currículo, então a gente pode passar. Simbolicamente está aí a figura de uma urna, né, que é quem representa a nossa presença hoje nos parlamentos através do voto. Pode passar. Eu trago aqui uma reflexão que a gente tem ouvido corriqueiramente, dizer e tentar incutir de que as mulheres não têm interesse pela política. Isso não é verdade. Os dados mostram isso. A mulher tem interesse, sim. Já foi dito aqui amplamente que nós somos a maioria, né? E nesse slide nós mostramos, e aqui já foi dito também pelas desembargadoras que nos antecederam, inclusive com belíssimas explanações, que as mulheres participam e gostam sim da política. Tanto é que quando se fala no número de mulheres que ingressam e se candidatam, é um percentual bem elevado. Então isso desmistifica a fala de que as mulheres não querem e não se interessam pela política. Se interessam, querem e vão participar sempre. Pode passar. Pode ir para o próximo slide. O próximo slide, eu quero chamar a atenção que nos últimos 10 anos nós tivemos grandes avanços, né? Avanços significativos, como também já foi trazido aqui, mas que grandes desafios ainda persistem. E foi escolhido mesmo a dedo essa figura que mostra aí como as barreiras elas persistem. Quando a mulher está diante de um púlpito ou num momento de fala, ela sempre é taxada de dramática, aí fazem fio-fio, dizem que é muito linda, ou então que ela é muito mimimi, se ela é delicada, se ela é feminina, se ela gosta de canetinha rosa, com coraçãozinho pendurado como eu, né? Existe essas inserções de palavras rudes, que eu digo que são rudes, e que são barreiras que persistem e que a gente precisa lutar ainda. Pode passar. Estou falando mais rápido e que a gente possa ter um dinamismo para que o tempo seja otimizado. Nós tivemos avanço, sim, na legislação. A lei de cotas, como foi trazida aqui, já bem esclarecida, que não se trata simplesmente de uma cota, né, de 30%, mas que é preciso. Se não fosse, eu sempre digo que se não fosse essa lei, eu aqui não estaria. Certamente não estaria, não teria ingressado na política, não estaria no meu terceiro mandato. Então, eu aplaudo muito esta lei e acho de suma importância que a gente continue insistindo. Vou além, a gente precisa de um percentual de cadeiras ocupadas, porque os números mostram que as mulheres se candidatam, mas muito poucas chegam a sentar na cadeira de fato, que é o que a gente quer, as mulheres nos espaços de poder e de decisão. Então a gente ainda tem uma trajetória longa a caminhar. Pode passar. Também foi trazido aqui, já foi falado, mas a gente quer pincelar, nas eleições, por exemplo, de 2010, as mulheres representavam cerca de 9% das prefeitas eleitas no Brasil. E esse número aumentou, né, para 12% em 2020, mas muito, muito pequeno esse aumento.
a gente vê que no mapa ao lado as candidaturas são números expressivos, mas a efetivação da cadeira, a ocupação da cadeira continua sendo muito subrepresentada. Então, é mais um desafio que a gente precisa aí. Muitas pessoas perguntam para mim, inclusive as mulheres, a gente está no ano eleitoral, Tia Ju, é muito difícil se candidatar, será que eu tenho chance? Todas nós temos chance, só não teremos se não nos candidatarmos. Então, eu sempre digo para as mulheres, para você ter certeza que você tem chance, você precisa se candidatar. Se candidate, é difícil, tem barreiras, dificuldades, mas é preciso enfrentá-las. Porque é difícil, tem sido difícil para a gente hoje. E para as mulheres que nos antecederam, que deram seu sangue, sua luta, foi muito mais difícil ainda. Então, a gente precisa perseverar. Pode passar. Aqui a gente traz a questão da movimentação social e a conscientização. É de suma importância a gente estar mobilizando e conscientizando as mulheres. Os partidos hoje, eles todos têm um diretório feminino, tem um recurso ali específico que é para ser usado na capacitação e no incentivo e estímulo das mulheres, na inserção das mulheres na política. No meu partido a gente faz uso de cada centavo. Eu integro o movimento de mulheres, já estive como secretária deste movimento, hoje a senadora Damares que integra, e a gente roda o Brasil inteiro, de canto a canto, até no sertão do Cariri, como eu fui, estimulando, capacitando as mulheres para estarem nesses espaços, porque é preciso capacitá-las, não é preciso só dizer, se candidate, vá lá, é preciso preparar essas mulheres para esse ambiente ainda muito masculinizado e inóspito muitas das vezes. Então, a capacitação e o estímulo é de suma importância. Por isso que a gente tem feito isso incisivamente e os partidos políticos têm trabalhado isso Brasil afora, estimulando e capacitando as mulheres para participar efetivamente da política. Pode passar. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas está dando para compreender, né? E os desafios, eles persistem, eles continuam aí presentes, né? Apesar dos avanços, como eu já disse aqui, candidaturas femininas nas eleições continuam sendo muito pequenas. Em 2014, 31% só de mulheres se candidataram, o que representa 8.123. Em 2016, 31%. Em 2018, 31%. E em 2020, 33%, ou seja, fica ali dentro da cota dos 30%, da cota estabelecida por lei. Então, é um paradigma que a gente precisa ainda mudar, inclusive a questão mais igual, o doutor sabe disso, né? da hora da distribuição do recurso. A mulher tem lá o direito de 5%, mas na distribuição, porque os partidos políticos é quem tem autonomia para fazer essa distribuição do recurso, as mulheres acabam ficando simplesmente só com aqueles 30%. Perdão, 5% é o que a gente usa de recurso para divulgação, para capacitação, muito obrigada, doutora Cátia. E 30% nas campanhas. Mas isso pode ser implementado, porque existem mulheres com grande potencial eleitoral e que a gente olha com o mesmo potencial de que um outro homem, e aquele homem recebe muito mais recurso do partido e a mulher muito menos, ou seja, se vira nos 30. E elas têm que se virar nos 30 e correr atrás dos apoios para que possa tentar concorrer em uma eleição mais igual. Pode passar. Já foi trazido aqui também, muito bem explanado, sobre a violência política contra as mulheres. É um fato. Eu quero aqui trazer, tem uma figura também que nós colocamos, eu sou pedagoga, eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque fica na cabeça das pessoas. Uma parlamentar, eu não sei, ela é loura, talvez seja eu, que eu sou negra, mas eu gosto de pintar o meu cabelo da cor que eu senti vontade, e agora eu estou loura. E ela, simplesmente por falar, eu defendo, tem diversas interrupções. Você quis dizer o quê? Política é coisa de homem. Deixa eu explicar. A mulher fala e ainda vem um homem tentar explicar o que ela falou, muito bem explicado, né? Ou então
dizer para ela que ela falou demais. Aqui trazer um fato bem passado, bem recente, foi no primeiro mandato meu, que todas as vezes que eu ia para o microfone, sempre quem estava presidindo a sessão me antecedia diversos homens, e aí sempre viravam para mim e diziam, por gentileza, deputada, seja breve. E aí eu comecei a usar uma frase, e todo mundo falava pelos cotovelos, né? E aí eu dizia para quem estava presidindo no momento o seguinte, não se preocupe, não falarei nem mais e nem menos do que o meu colega que me antecedeu. Porque a gente precisa deixar claro que eu também estou deputado e sou deputado como qualquer outro. E que eu vou usar do direito de deputado e de deputada como qualquer outro. Então eu sempre fiz isso e sempre ensino as novas deputadas que ingressam a ter essa ousadia de garantia de fala. E aí eu quero trazer um outro fato, que também foi trazido aqui, a lei federal da violência política, mas nós em 2016, a partir de um debate que eu participei no ONU Mulheres, nós instituímos o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos em 2016. Ou seja, a proposta de lei de combate à violência política contra a mulher foi pioneira no nosso estado do Rio de Janeiro, uma lei de minha autoria, que eu só consegui aprovar em 2019, com muita garra, determinação, audiências públicas, mobilizando defensoras, juízas, desembargadoras do Brasil inteiro e deputadas para audiência pública, para mostrar a necessidade desse recorte, dessa tipificação de violência. Em 2019, a gente conseguiu aprovar a Lei 8.621, que foi o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos, que inclui também as excelências que aqui estão, porque também me procuraram e mostraram e relataram as violências políticas e institucionais que elas também enfrentam no seu dia a dia. Então, eu não podia deixar de trazer isso aqui. Pode passar. Já foi também tratado aqui, mas aí eu deixo, até porque às vezes os alunos também e os participantes queiram depois ter acesso sobre as desigualdades estrutural, que elas são reais. Um mapa que traz aí, fica pequeno, não dá para ler, são dados que foram publicados essa semana no DES, então é bem recente. E eu quero só chamar a atenção sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, que é em massa, mas os salários continuam sendo muito desiguais. E também uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse gráfico são os direitos à proteção social da mulher. Já vou concluir, já estou terminando aqui. Os direitos sociais. As mulheres, 37% no total, e desses 37% na taxa de informalidade, as mulheres negras fazem um total de 41% na informalidade e sem direitos à proteção social alguma. Então, um número para a gente refletir da desigualdade. Pode passar. Os caminhos a seguir. Outro desenho que eu trago aí, porque as desigualdades, elas persistem e a gente precisa buscar essa equidade, esse equilíbrio. Nós não queremos o espaço dos homens, nós não queremos brigar com os homens, muito pelo contrário. Nós queremos equidade, até mesmo porque somos metade da sociedade, né? Então, por que não equidade? Pode passar. Se esses problemas todos eles persistirem, a gente vai cada vez demorar muito mais para buscar essa equidade. Eu trago mais algumas palavras que sempre surgem, e a gente precisa lembrar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, palavras que são de insultos com as mulheres, aí eu coloco aqui, no meu caso, mulheres políticas, né? A gente é chamada, muitas das vezes, na nossa fala, e por nos pronunciarmos, de dementes, incontroladas. Se a gente acirra mais o nosso discurso, desequilibrada, louca, hipócrita, burra, raivosa, surtada. Eu, de vez em quando, sou tida como surtada, né? Descontrolada, exaltada, maluca, perturbada, tá de TPM e por aí vai. Se um homem exalta seu tom de voz na hora do seu discurso, este é o cara. É isso aí, colega. Não vamos baixar a cabeça, vamos à luta. Mas a gente é taxada de tudo isso. E para concluir,
A gente não se preocupe, nós somos teimosas, não vamos desistir, vamos continuar persistindo. E a gente insiste mesmo. E como a gente não faz nada sozinho, eu trago aí outra imagem, essa é a nossa missão. A gente sobe e pode ficar tranquilo que puxaremos muitas outras. Muito obrigada. Thaís comigo e quiser aprofundar, pedir debates, estamos à disposição, mais uma vez, agradecer, desculpa, corri aí para falar o máximo e dizer, não é fácil, doutora, estar na política, mas é preciso e necessário. Obrigada. Muito obrigada, Tia Ju. E que bom, né? Que bom que nós temos as cotas e que a senhora está aí nos representando, já fazendo um trabalho tão bonito, né? Tão importante na Alerj. E eu gostaria muitíssimo de agradecer. Eu sei que a senhora tinha um outro compromisso, inclusive no exterior, e ficou para participar do nosso evento. Então, mais uma vez, é uma honra para nós ter a sua presença e queremos contar com a sua participação na nossa próxima obra, que será o Mulheres Eleitoralistas, na segunda edição. Com certeza, uma honra vai ser a sua participação. Muito obrigada. Agora, imediatamente, sem mais delongas, eu passo a palavra, não sei antes de apresentar, a professora doutora Maria Celi Chaves Vasconcelos, que é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com atuação no programa de pós-graduação em Educação. É também professora do Departamento de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação, cientista UERJ, bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além de cientista do nosso Estado, da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. É autora de diferentes obras, entre elas a sua obra A Casa e Seus Mestres, a Educação no Brasil de 800. Com a palavra, então, a professora Maria Celi. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa da doutora Cristiane, Cristiane Frota, que é minha irmã, e eu, com muito orgulho, estou aqui, não por a doutora Cristiane ser minha irmã, mas muito orgulhosa de ver minha irmã nesse lugar, e também de nos encontrarmos profissionalmente, tendo em vista que, embora por caminhos diferentes, em alguns momentos nossas estradas se encontraram. E cumprimento a plateia na pessoa das minhas duas orientandas e monitoras da disciplina de políticas públicas, Maria Eduarda e Fernanda. Duas meninas com 22 anos, que nasceram já nesse século e que certamente serão pesquisadoras das conferências do TRE, como são hoje as pesquisadoras das conferências de Bertalux. Então, aqui, Fernanda e Maria Eduarda são o futuro que irão trazer a história dessa casa para as futuras gerações. E assim, eu dou início para dizer para vocês que falo do meu lugar, que é o lugar da história. Então, minha pesquisa é uma pesquisa sobre mulheres nesse dia, que as representa, mas mulheres no lugar da história. E para a gente falar de mulheres, nesse momento, acho que cabe uma reparação a uma mulher que foi muito importante e que ela é vista de diversas maneiras, mas todas elas extremamente controversas, que é a Imperatriz Leopoldina. Eu trouxe alguns slides, mas vou passar também muito rápido, é uma pena, porque essa é uma pesquisa que eu considero bastante interessante, é a minha pesquisa do CNPq, minha pesquisa como cientista da FAPERJ, e é uma pesquisa que ela tem dado alguns frutos. Há um documentário no Amazon Prime, do qual eu faço parte, sobre a vida da Leopoldina, está disponível lá, e que não traz todo o resultado dessa pesquisa. Eu vou falar de aspectos bem principais, e também, para quem se interessar, nós publicamos esse livro. Quem publicou foi um diplomata, o doutor André
Heráclito do Rego, ele tem esse livro sobre o movimento da independência. Nesse livro há um capítulo do Dr. Ives Gandra, de Arno Verlin, e também um capítulo que eu escrevo sobre a Imperatriz Leopoldina. O meu capítulo é o resultado da minha pesquisa. Bem, vocês todos sabem algumas coisas, pode passar sobre a Imperatriz Leopoldina. Ela é uma mulher que veio para o Brasil se casar com Dom Pedro, e como todas as mulheres da história que têm um papel político, elas são invisibilizadas, porque Michel Perrault, já nesse estudo que faz sobre as mulheres, elas dizem que as mulheres na política, ao longo da história, elas não tinham um lugar. Como elas não tinham um lugar, elas estavam fora do acontecimento. Os historiadores clássicos não encontravam uma maneira de colocá-las na história. E por isso elas tinham que ser apagadas, porque a história era feita por homens, era uma história de homens. Então não havia como colocar uma mulher naquele acontecimento. Por isso elas eram silenciadas, é como se elas estivessem fora do palco. E isso se dá perfeitamente com Leopoldina. É uma maneira de se ver o que aconteceu na história política de Leopoldina. E uma outra questão que Michel Perrault nos traz também, e que se coloca muito bem na história de Leopoldina, é que normalmente, quando se fala de mulheres e da biografia de mulheres, se dá uma ênfase enorme ao caráter da infância, da família, dos filhos. A biografia dos homens, ela passa 2 páginas sobre a infância. Morou não sei onde, a mãe foi fulano, o pai foi beltrano, se passa para a história pública. As mulheres não. São 20 páginas sobre a casa, 30 páginas sobre o que fazia na infância, enfim, a história política não existe. Leopoldina também sofreu disso. E os biógrafos, baseados, pode passar por favor, muito no que aconteceu com a história do primeiro reinado, e Dom Pedro, também pela questão da abdicação, de ter tido uma amante, uma história que foi controversa na imprensa da época, e olha que a imprensa da época não tinha redes sociais, não vejam. Mas mesmo assim, com aquela imprensa que era uma imprensa escrita, com poucas pessoas que liam e escreviam, mas uma imprensa oral que era muito difundida, especialmente na corte, havia uma tentativa de fazer com que a imagem de Dom Pedro fosse desqualificada. Uma coisa que nós estudamos hoje, por exemplo, é que como se pode atribuir ao imperador Dom Pedro uma imagem de deseducado. Um homem que fez um hino, era um musicista. Como ele não tinha educação alguma? Então, hoje nós vemos que isso tudo foi uma desconstrução para que se pudesse começar o segundo reinado do nada. E essa mesma desconstrução vai acontecer de maneira muito maior com Leopoldina. Leopoldina é retratada como uma mulher melancólica, depressiva, assolada por pensamentos suicidas, com a questão da amante, que vivia o tempo todo pensando, meu Deus, sou uma mulher traída, quando na verdade Leopoldina era uma estrategista, era uma mulher essencialmente política. Foi formada para ser uma mulher política, teve uma educação baseada, totalmente ensinada para vir ao Brasil ser uma governante. Vinha de uma estirpe de mulheres altamente fortes. A bisavó, a Maria Teresa, era descendente de Catarina a Grande, uma mulher que tinha a ideia de poder, foi ensinada por Metternich, veio para cá para conquistar os trópicos. Ela não tinha a melancolia de Leopoldina, a pesquisa nos mostra, era muito mais por perder o poder político que a Marquesa passou a ter do que por perder o amor de Dom Pedro. Claro que o amor era uma questão, mas Dom Pedro não deixava de ir ao quarto de Leopoldina. Então, na verdade, a questão não estava tanto nisso, estava muito mais quando ele deixa de ouvi-la politicamente, e ela diz isso nas cartas. Bem, pode passar, por favor. Mas, como estamos com o adiantado da hora, é importante mostrarmos que ela casa, o casamento dela é durante o Congresso de Viena, que é tratado, pode passar, por favor, e ela chega ao Brasil
com muitas expectativas em relação ao seu casamento com o príncipe, porque o príncipe não podia ser contrariado, como todos os homens naquele momento, e como todos os homens que detêm muito poder, não podia ser contrariado de maneira nenhuma. E ela, uma princesa muito bem formada, quando chega aqui, encontra a seguinte situação no país. Pode passar, por favor. 3 partidos dentro de uma mesma corte. O partido do rei, o partido da rainha e o partido de Dom Pedro. E havia uma característica muito interessante entre esses 3 partidos que conviviam aqui. O que não é muito incomum até nos órgãos públicos, não é? Os 3, cada um fazia tudo para tornar a vida do outro insuportável. Então, os assessores de cada um desses partidos tornava a vida do outro o mais insuportável possível. E um tramava contra o outro. Diante dessa situação, imaginem isso numa corte, e uma corte que toda ela se concentrava dentro de um único espaço, que eram os palácios e os edifícios públicos, que também eram a casa onde eles frequentavam, as coisas se misturavam. Pode passar, por favor. E Leopoldina tinha que conviver com essa questão, uma mulher estrangeira que é deixada sozinha, porque todos os seus assessores vão embora, e ela fica aqui para ter que conviver com isso. O que é que a pesquisa nos mostra, e é isso que eu rapidamente vou mostrar para vocês, e que difere completamente da ideia que se tem de Leopoldina até hoje. Bem, o cerne da pesquisa. Leopoldina era extremamente inteligente e fez a forma como ela encontrou para sobreviver nesta corte, dividida entre 3 partidos e que ela estava solitária, foi ter uma rede de informantes e espiões que atuavam em todas as províncias do Brasil, tanto que as cartas dela mostram que ela tinha informantes em todos os lugares onde havia conflitos. Pernambuco, Bahia, no Sul. Por isso ela sabia de tudo que estava acontecendo. Agora, claro, se você olhar para as cartas de Leopoldina, pensando uma mulher melancólica, traída, deprimida, que está preocupada com a amante, a leitura que você vai fazer das cartas é a leitura de uma mulher traída e melancólica. Mas se você olhar para as cartas, tentando encontrar o que é que as cartas dizem sobre essa mulher política, há muita informação que nós podemos tirar dali. Então, Leopoldina, ela encontrou, a única maneira que ela encontrou foi ter informantes que pudessem dar a ela a sobrevivência nesse país. E naquelas circunstâncias extremamente desastrosas para uma estrangeira que vinha para cá com a missão ainda de conciliar o príncipe herdeiro. O que ela faz? Contrata esses informantes, o que faz com que ela precise de muito dinheiro, muito dinheiro. E aí é muito interessante que os biógrafos da Leopoldina, até hoje, todos eles dizem que Leopoldina morreu afundada em dívidas, porque ela era muito caridosa. Então ela fazia muitas caridades, e por isso ela precisava de muito dinheiro para caridade. Todos eles dizem isso. E aí eu queria mostrar rapidamente, para não alongar, e tem outras informações que eu acho também que são muito importantes, retiradas da pesquisa, mas quero me concentrar nessa da necessidade de muito dinheiro. Pode passar, por favor, só para mostrar para vocês uma carta, onde ela diz que ela está precisando urgentemente, ela gasta, na próxima, por favor, a próxima, ela gasta 4 contos de réis com as suas vestimentas e as suas despesas, mas que, na verdade, ela precisa de 80 a 100 contos. Ela gastava muito com caridade, né? Vamos combinar que era muita coisa para caridade. E na próxima carta dela, ela diz que ela tem a bondade de me entregar 100 contos ao portador dessa carta. E ela pretende devolver nos próximos dias. Então era para caridade, mas ela ia devolver nos próximos dias. E a urgência dela é tão grande por dinheiro, que, por favor, passa um outro slide, que na outra carta, há uma carta para o Martin Flash, que é uma coisa muito interessante, que ela chega ao cúmulo de, nessa carta datada de 1822, ela diz o seguinte, vejam lá no negrito:
Suplico-lhe, por tudo quanto lhes é caro e sagrado, que me consiga 8 contos de réis, 4 para o senhor e os restantes para mim. Ou seja, ela chega ao cúmulo de dividir o dinheiro que fosse conseguido com o portador, de tanto que ela precisa de dinheiro. Não pode ser para caridade, minha gente. Uma pesquisa que os viajantes dizem que se vestia como uma plebeia, que tinha apenas uma camisa, uma bota e uma capa grosseira, andava a cavalo, não tinha nenhuma, andava num cavalo pelas florestas, não tinha nenhuma vaidade e não usava nenhuma joia. Onde ia esse dinheiro? Mas sabia de tudo que acontecia em todas as províncias e se adiantava ao que acontecia neste país. E que sobreviveu e teria sobrevivido, porque na verdade ela morre de uma doença. Ela morre do pós-parto e das complicações pós-parto, como a gente pode ver na última, no último slide que eu coloco, e que a pesquisa ainda nos mostra muitas outras questões dela. Mas vou, só para finalizar, citar essa questão, acho que é nesse slide, onde é muito interessante que ela está presidindo o conselho, dando ordens aos ministros, até um quadro onde ela faz toda a cena do pré-independência, ela faz o rascunho das cartas, ordena todos os ministros o que eles têm que fazer, todos eles, o próprio conselheiro Vasconcelos Drummond fica impressionado com a dinâmica, como ela trabalha, ele relata isso, diz ao José Bonifácio, meu Deus, mas a princesa é impressionante. O José Bonifácio diz, meu amigo, ela devia ser ele. Esta frase está em todas as biografias dele. Mas é muito interessante que ela faz tudo isso, quando ela escreve ao Dom Pedro, ela diz o seguinte ao Dom Pedro, e aí a gente vê a inteligência dessa mulher, porque como ele tinha ciúmes dela, muitos ciúmes e muito medo que ela viesse a usurpar o trono. Vejam, ela era filha de rainhas e de mulheres muito poderosas. Então, ela dizia a ele assim, acho que está lá, eu não estou localizando aqui, mas ela dizia a ele, Pedro, volte logo, estou muito cansada, isto não é para mim. Estou enfadada desta coisa de coordenar o conselho. Estou mais cansada que se eu tivesse ido a São Paulo a cavalo. E esta coisa não é para mim da política. Quando ela era desenvolta e presidiu o conselho muito melhor do que o próprio Dom Pedro. Hoje há, como a Michelle Perrot diz, uma tendência que as mulheres que foram esquecidas, quando lembradas, tendem ao heroísmo, não é? Nós tendemos aos extremos. Ou esquecemos as mulheres de uma vez por todas, ou quando lembramos, achamos que elas foram as heroínas. Oh, meu Deus, recuperamos Leopoldina, foi ela que fez a independência. Infelizmente, não foi ela que fez a independência. Leopoldina não assinou papel nenhum que fez a independência. Ela teve um papel importantíssimo, atuou no conselho, como eu disse, fez todas as preliminares que aconteceram naquele momento, ela organizou toda a política que fez com que Dom Pedro tivesse os meios para que proclamasse a independência, mas ela não foi o que a princesa Isabel fez, que assinou um documento, a Lei Áurea. Então, assim, esse mito, ele surge justamente por conta dos extremos, né? Ou o esquecimento, ou o heroísmo, que a falta de pesquisa faz com que haja esses extremos próprios de uma história que fica mal contada. Pode passar, por favor. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar da minha pesquisa e penso que se vocês tiverem mais interesse nessa história, que tem inúmeros outros detalhes, não é? Que nós podemos levantar das cartas de Leopoldina e das cartas que não existem e que também são nossas fontes, as cartas que desapareceram, podem ler tanto o capítulo de livro, como também consultar nossas pesquisas do nosso núcleo UNESP da UERJ. Muito obrigada.
Muito obrigada, professora Maria Celi, que nos mostra, né, o quanto a nossa luta, né, vem ali do Brasil Império e até hoje estamos andando a passos curtos, temos muitos avanços, mas nos mostra exatamente isso, né, a história esquecida, porque nós temos aí, como bem foi representada aqui pela professora Maria Celi, a história da Leopoldina, mas outras mulheres também, né, que parece que são apagadas no tempo, como se a nossa luta tivesse começado no dia que tivemos direito ao voto, mas ela remonta a muito mais tempo. Eu gostaria de agradecer a participação, parabenizando pela brilhante palestra. Não posso deixar de registrar aqui, vou corrigir um erro, a minha querida amiga ex-deputada Alice Tamborindeg, que está aqui desde cedo, nos prestigiando, uma honra a sua presença. A deputada Alice também, que já esteve no parlamento por alguns mandatos, não é? E que hoje está aqui. E eu estou me sentindo muito lisonjeada com a sua presença. Muito obrigada. Desculpe não ter mencionado Sua Excelência há mais tempo. E vou passar agora a palavra à minha querida doutora Vânia Aieta. A doutora Vânia Aieta, que é conselheira da ESG, não sei se é aqui no currículo, mas eu já falo logo, é conselheira da escola, uma apoiadora da Escola Judiciária Eleitoral, que muito ajuda nos eventos, né, idealizando alguns eventos, inclusive. É professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Veiga de Almeida. Vânia é advogada, especializada em Direito Eleitoral, pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela e também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Vânia possui doutorado em Direito Constitucional, mestrado em Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, graduada em Direito pela UERJ, pesquisadora internacional em instituições de Espanha e Portugal, é professora visitante da Universidade de Santiago de Compostela, na Universidade de Unitelma, Sapienza, em Las Palmas, em Gran Canária, é vice-presidente do Fórum de Direito Eleitoral da EMERGE, onde também integra o Fórum de Direito da cidade. É colaboradora das escolas judiciárias eleitorais, como eu disse, TRE, e também do TSE, que eu nem sabia, mas que alegria. Presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Instituto de Advogados Brasileiros, onde também integra e é membro da Comissão de Direito Constitucional. Preside a Escola Superior de Direito Eleitoral, fundadora da Academia de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, que hoje eu acho que coordena, não é, professora Vânia? E até o momento assina 114 livros e capítulos de livros, além de 51 artigos, totalizando 165 publicações autorais. Acho que já acabou o seu tempo. Passo a palavra então à doutora Vânia Aieta. A mais importante tarefa é de mãe de gêmeos. Mas queria, em primeiro lugar, agradecer muito mesmo o honroso convite de estar aqui com a doutora Cristiane, desembargadora, né, Cristiane, que idealizou com o doutor Márcio Vieira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da nossa OAB, já há muitos anos atrás, esse maravilhoso evento que está na sua 6ª edição. Cumprimentar a todas da mesa, né, desembargadora Kátia, professora Celi, minha colega de universidade, né, nossa queridíssima juíza, que eu sou amiga da família toda dela, né, e cumprimentar a todos da plateia também, todos e todas da plateia. Não posso citar um a um, porque são muitas pessoas, mas gostaria de fazê-lo na pessoa da Alice Tamborindeg, que foi parlamentar muitos mandatos aqui no nosso estado, e é minha amiga há 40 anos, uma amiga de vida inteira, e se destaca com muita potência na ONU Mulheres. Tem um trabalho muito pujante na ONU Mulheres, em Nova York.
Eu queria aproveitar essa oportunidade, vou fazer uma fala rápida, porque precisamos ir também buscar, né, e aqui o nosso painel fala das barreiras, né, que as mulheres enfrentam para o desenvolvimento da sua atuação política. Eu vejo hoje, com a experiência que tenho também, 33 anos advogando nessa área do eleitoral, né, me criei dentro da política. Nesse momento, vejo os partidos políticos como elementos muito complicados para o desenvolvimento da possibilidade das mulheres terem, dentro desse desenho normativo institucional, um espaço mais alargado, terem gaps mais significativos. Os partidos políticos em todo o mundo, mas em especial no Brasil, hoje enfrentam uma crise de confiança pública, né? Muitos cidadãos consideram, né, uma dissonância muito grande entre o que os partidos apresentam e, de fato, as preocupações que o cidadão tem. E, na verdade, embora, e falo isso porque sempre fui uma grande defensora dos partidos, mas os partidos, como espelho, né, que são da sociedade, vão apresentar também os problemas que essa sociedade apresenta, desafios específicos, sobretudo em relação às mulheres, barreiras formais e informais em relação à participação, inclusive e sobretudo no campo dos dirigentes. Nós precisamos ter mulheres dirigentes de partidos. É claro que as mulheres sempre participaram da política e participaram dos partidos políticos, mas você tinha vários tipos de aceite nessa participação. Ou a mulher era uma tarefeira, exploradíssima, fazia o trabalho de base, nunca ganhava qualquer reconhecimento, ou era aquela mulher abajur, se fosse bonita, doutora, botavam, às vezes, só para ornamentar, né? Que eu sempre usei a expressão mulher abajur, né? Como se fosse um objeto de adorno. Tive, há um tempo atrás, até uma cliente que era muito bonita, e quando ela chegava nas reuniões do partido que ela pertencia, diziam: agora nosso jardim está florido, dizia o dirigente que presidia, né? Então essas situações sempre aconteciam, mas o fato é que, por mais bem tratadas que a priori pudessem ser, parariam de ser bem tratadas quando estivessem a disputar um cargo na executiva do partido, um cargo como dirigente. Nesses lugares poderia ter uma mulher assim, desde que fosse uma longa manus dos interesses daqueles players que eram os detentores de poder. Então, a crise, né, para o desenvolvimento das mulheres dentro dos partidos políticos é uma crise infraestrutural dessas agremiações em razão do modelo de financiamento que é hostil às mulheres, o nepotismo partidário, que é um tema que tem que ser enfrentado, o conflito na própria interpretação do conceito da autonomia partidária. Conversava sobre isso com nossa desembargadora, doutora Cátia. A partir do momento que passamos a um quadro de praticamente o exclusivismo, né, do financiamento público ao financiamento individual, né, os que apresentaram esse modelo chamam de democrático, né, mas eu me recuso a chamar dessa forma. Nós temos um quadro, né, de praticamente um exclusivismo do financiamento público. Então, quando você tem dinheiro público em jogo, não há dinheiro público que não tenha que ser auditável, fiscalizado, extremamente fiscalizado.
Precisamos ter. Eu não vejo problema em eleições que se gaste dinheiro. Dinheiro, tudo se gasta dinheiro. Se você for fazer o Réveillon em Copacabana, vai gastar dinheiro. O Carnaval se gasta dinheiro. As eleições precisam se gastar dinheiro. É a maior festa, que é a festa da democracia, do civismo, né? A festa, né? Da cidadania. A questão não está no dinheiro. Está no dinheiro desviado, no dinheiro mal aplicado. Os partidos terem dinheiro é muito importante, mas Dr. Márcio tem muita experiência também internacional com isso. Você vai num partido, né, europeu daqueles, né, de excelência, você vai ver um staff partidário de grandes profissionais, doutora Cristiane. Vai ter sempre um excelente profissional da comunicação, um estrategista político, cientistas políticos que pensam, né, a conjuntura política para ajudar aquele partido, né, são contratados, profissionalizados para isso, para dar amparo às bancadas em relação a informações, né, para os projetos de lei, para políticas públicas. E para isso também existem esses cargos de nomeação e tal, mesmo nas casas legislativas. Mas, gente, não vamos tapar o sol da peneira. Quem é que ocupa esses cargos hoje? É a noiva do motorista, é a vizinha da cunhada do deputado que é amigo do dirigente. A verdade é essa. E essas funções são ocupadas por gente que sequer comparece para trabalhar. Então, na verdade, quem são os prejudicados? E tem muita gente aqui de partido político presente, sabe que é verdade o que eu estou dizendo. Quem são os prejudicados? É o próprio partido. É o próprio partido, é a política, porque o trabalho fica aquém, né, doutor Márcio, do que poderia estar. Em vez de você ter um grande profissional, uma pessoa qualificada para desenvolver boas políticas para aquela agremiação, seja lá qual for, aí você tem, por exemplo, a esposa de não sei quem, o marido de não sei que lá, ali, só para ganhar as expensas, né, do erário público, né, um dinheiro, né, para não trabalhar, né, e sequer fazer qualquer coisa para o partido. Então, a autonomia partidária, ela precisa ser revista no seu conceito. E quando eu digo isso, meus colegas advogados ficam revoltados comigo, porque eles defendem os partidos e precisam estar ao contrário do que eu estou falando. Eu os entendo, mas eu tenho que falar também como professora, pensadora do direito. E a questão da autonomia partidária, o conceito da autonomia, precisa ser visto de uma outra forma. A autonomia, doutoras, é para a formulação de políticas. É para o elemento decisório para qual vetor ideológico, político, o partido vai seguir. Então, eu quero uma política pública, doutora Cristiane, na área da educação, eu vou para um lado ou para outro, eu tenho um leque de opções, né, dentro daquela política pública que, ideologicamente, teoricamente, eu posso seguir. Então, a autonomia é para que vetor aquele partido vai ser direcionado, né? Mas não em relação ao dinheiro, porque o dinheiro todos recebem e a sociedade tem o direito e o dever de fiscalizar esse dinheiro. E aí que é o meu ponto. Cadê o dinheiro das mulheres? Essa é a questão que eu gostaria de deixar aqui para reflexão de todos. O dinheiro das mulheres é maquiado. Ele é maquiado nas prestações de contas dos próprios partidos. Então, se amanhã nós temos um grupo, um colegiado de mulheres que agora se prepara para sair candidata a vereadora, o partido cumpre exclusivamente, desembargadora Kátia, aquele elemento formal, né, destinando aquele percentual certo, né, para cumprir a norma. Mas quando eu digo maqueia, por que eu digo isso? Ela recebe
hipoteticamente aquele valor, porque aí o partido vai dizer, eu estou fazendo doação estimada do contador, mas ela não pode escolher o contador dela. Eu estou fazendo doação estimada do advogado, porque está aqui dentro já da fração da campanha, mas ela não tem o direito de escolher o profissional, não tem o direito de usar daquela importância para, por exemplo, escolher um profissional de marketing digital, que as campanhas hoje elas têm outro caráter, elas não são mais aquelas campanhas quixotescas de outrora, elas precisam, né, de players, né, mais sofisticados. Isso tem um preço, tem que pagar. E vai pagar com que dinheiro? Com o dinheiro que o fundo reservou para as mulheres e que os dirigentes seguram. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então precisamos de mulheres dirigentes, mas não de mulheres dirigentes que se prestem a ser longa-manos, né, do status quo. Então eu sei que meu tempo está ali muito, né, escasso, é que problema sempre é muito longo, né, cara? Mas nós precisamos de mulheres à mesa nos processos de tomada de decisão política. E, sobretudo, eu aqui vou fazer uma invocação, já que estou com tantas magistradas. Nós temos que começar, excelências, a punir os dirigentes. Os dirigentes pelos desvios no cumprimento da norma. O que nós estamos vendo é a pobre da infeliz ali, que aquela é uma vítima, né? Muitas vezes uma marionete ali naquela engenharia toda de maquiagem de recursos, muitas vezes para desviar o dinheiro que deveria ser destinado à proporcional para a majoritária. E a gente tem que começar a punir o partido. Tem que começar a punir o partido, tem que começar a punir o dirigente, porque as pessoas só mudam de comportamento quando dói no bolso ou quando se sentem ameaçadas no seu conforto. Então, eu queria deixar essa reflexão sobre a responsabilidade, né, dos dirigentes, né? A responsabilidade dos dirigentes, a doutora está brincando comigo, mas é a realidade. Mas aqui nós temos que pensar, né? Nós temos que pensar e fazer reflexões sérias para o aprimoramento da nossa sociedade. Porque nas últimas eleições municipais, eu ouvi de um colega, ao se tratar da distribuição dos recursos para as mulheres, eu acho que ele esqueceu, Cristiane, que eu era mulher. E aí disse assim para mim, mas Vânia, pelo amor de Deus, elas não podem ter dinheiro na mão delas, porque elas podem, inclusive, gastar esse dinheiro para ir para o cabeleireiro, para aparecer no horário eleitoral e tal, bababá. E aí eu disse assim, mas fulano, você esqueceu que eu sou uma mulher? Eu cuido de dinheiro certamente muito melhor do que você. É isso aí, gente. Obrigada, doutora Vânia. Desculpa a brincadeira, mas eu não... Sim, porque a doutora Vânia é uma grande advogada eleitoralista, representa alguns, já representou alguns partidos políticos, sempre em eleições, tanto as municipais como as eleições gerais, está sempre aqui no TRE, já é cria da casa, não é, doutora Vânia? Então eu fiz essa brincadeira, porque ela muito bem, com toda a honestidade que lhe é peculiar, ela disse que devemos sim punir os partidos políticos e os seus dirigentes, e eu fiz essa brincadeira, então, que o contrato ia ser rescindido. Mas muito obrigada, doutora Vânia, como sempre, com uma exposição precisa, clara, objetiva e com a certeza de que precisamos ter eleições cada vez com a lisura que é esperada e com a pluralidade e o direito das mulheres sendo observados, e é isso o mais importante. Muito obrigada. E eu agora
vou passar a palavra à desembargadora Kátia Junqueira, que é minha amiga, querida, minha colega aqui de TRE, estivemos aqui juntas, ela permanece já no seu 3º mandato, que em time que está ganhando não se mexe, não é mesmo? E que bom que vamos ter a doutora Kátia mais uma vez em mais uma eleição. A doutora Kátia, que é advogada, formada pelo UERJ, está no 3º mandato, como eu disse, consecutivo como desembargadora eleitoral, atualmente é ouvidora eleitoral geral substituta e ouvidora eleitoral da mulher no Rio de Janeiro. Ela preside ainda a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual do TRE do Rio, recentemente nomeada, parabéns por essa nomeação. É ex-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, vice-presidente nacional do COPED, nosso colégio permanente de juristas da Justiça Eleitoral, presidente da Comissão da Mulher Jurista do COPED, ex-vice-presidente da Comissão de Cidadania da OAB-RJ, diretora do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, laureada com diversas medalhas, prêmios e encomendas, e foi diretora e gerente jurídica de empresas multinacionais, e é também coautora e coordenadora de obras jurídicas, professora e palestrante. Então, com a palavra, a desembargadora Kátia Junqueira. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas. Né? Eu queria cumprimentar em especial a nossa presidente aqui da mesa, a desembargadora Cristiane Frota, que além de ser uma profissional de escola, é também uma amiga muito querida e, de fato, os laços que nos unem são de uma amizade genuína e eu agradeço a Deus por isso. Convivi com Vossa Excelência durante alguns períodos aqui no tribunal e isso muito me honrou e também muito me engrandeceu como profissional. Quero também parabenizar aqui e saudar o grande advogado Márcio Vieira, pela também idealização junto com a doutora Cristiane desse evento, que inclusive também não sofreu solução de continuidade quando eu fui diretora da EJA, então já são 6 anos aí desse evento maravilhoso. Quero também saudar o presidente Henrique Figueira, pela também iniciativa, e também a atual diretora da Escola Judiciária Eleitoral, desembargadora Daniela Freitas, em nome de quem eu saúdo também todos os presentes. Eu acho que eu vou causar um pouquinho de polêmica aqui, porque os que me antecederam, claro, não são muitas polêmicas, deixando claro, mas os que me antecederam se manifestaram em alguns sentidos que eu vou ousar discordar. E o primeiro deles é com relação ao dia 8 de março, que foi dito por alguns que seria um dia feliz, por outros que seria um dia festivo, e eu digo que teria uma terceira corrente, que é aquela que a gente tem que também nunca esquecer. Porque esse dia 8 de março ele foi fixado como Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque houve um grande incêndio em que operárias de uma fábrica têxtil em Nova York, que trabalhavam sem quaisquer condições de trabalho, né, acabaram vindo a falecer por conta dessas condições de insegurança. E 2 anos antes, essas mulheres haviam feito uma greve, talvez uma das primeiras greves com a participação feminina, e em função disso essa data se tornou uma data emblemática no mundo inteiro. Então eu diria que, se de um lado é uma data importante pelo lado positivo, porque celebramos o nosso Dia Internacional, por outro temos que lembrar também que essa data contém aí uma carga de energia muito importante que é pautada pelo sofrimento de pessoas, de mulheres fortes, guerreiras e aguerridas que nos antecederam. Dentro do que me foi apontado como tema, a trajetória feminina, as barreiras e o ideal de igualdade, eu vou falar aqui um pouquinho, eu fiz aqui uma apresentação em PowerPoint. Eu passo por aqui.
Bom, então eu trouxe aqui essa frase do Yering porque ela me pareceu muito interessante em relação à temática, porque ela fala de barreiras, né? Então, o direito deve incessantemente ansiar e se esforçar por encontrar o melhor caminho, e desde que se ele depare, deve terraplanar toda a resistência que lhe opuser barreiras. E é isso que nós estamos exatamente aqui fazendo. Nós estamos tentando terraplanar caminhos para que as mulheres que virão possam ter essas barreiras que ainda hoje temos eliminadas. Eu trouxe aqui algumas coisas também falando sobre as ondas do feminismo, né? A academia hoje não fala mais em 3, fala em 4 ondas do feminismo. Há uma pré-onda, que seria a onda dessas pré-feministas, que seriam ações individuais, mulheres que à frente do seu tempo. Isso ocorreu até o século XIX. E aqui eu cito o exemplo de Safo de Lesbos, que era uma célebre poetisa grega, né, criadora da primeira escola para mulheres, numa época em que as escolas eram exclusivamente dos homens. Olympe de Gouges, que era uma abolicionista, dramaturga francesa, ativista e feminista, e Bárbara de Alencar, que era uma brasileira que foi talvez a primeira presa política do Brasil, era uma comerciante, mas também uma feminista. A primeira onda efetivamente considerada de feminismo é uma onda em que já se fala em coletividade, né? As mulheres se unindo em busca dos seus direitos, enquanto que na fase do pré-feminismo, que eu acabei de falar anteriormente, era a época do individualismo, né? Cada uma atuando isoladamente. E aí eu cito como exemplo Rosália Luxemburg, que era também uma filósofa feminista polonesa, que estudou Direito e Ciência Política, e a nossa famosa Berta Lutz, que era uma sufragista. Graças a ela nós temos aí, desde 1932, o direito de votarmos e sermos votadas. Essa época já era uma defesa dos direitos das mulheres em igualdade de condições com os homens. Então, direitos políticos, direitos de trabalho, desenvolvimento, enfim, participação política. E Berta Lutz, de uma forma muito coerente, dizia, né, que nunca haverá paz no mundo enquanto as mulheres não ajudarem a criá-la, ou seja, nós temos que ter participação nisso. A segunda onda do feminismo foi dos anos 50 até os anos 90, e dentre os ícones dessa onda feminista, nós Simone de Beauvoir, grande filósofa, escritora, enfim. E também aqui no Brasil nós tivemos a Rosemarie Curaro também, e a Beth Friedan, né? Era a época de queimar os sutiãs e de dizer que as mulheres tinham direito ao seu corpo. E também pegou uma época aí em que, como na Segunda Guerra Mundial havia se perdido muitos homens morreram, as mulheres tiveram essa oportunidade de ocupar espaços. E agora nós temos também essa terceira onda, né, que começou nos anos 90, com foco em assuntos como estupro, patriarcado, sexualidade e empoderamento feminino. E um grande ícone dessa fase foi a Judith Butler. E a ideia dessa fase do feminismo é de que as mulheres não são uma única coisa, são várias coisas, várias etnias, são diversidades, né? São religiões, origens culturais, e elas pegaram os sutiãs e os batons e os saltos que as precursoras haviam abandonado e colocaram de volta em defesa da liberdade individual de cada mulher. E aí entra também a teoria queer, que o gênero não é binário, ou seja, não existe apenas o masculino e o feminino, né? E, por fim, uma quarta onda, que a academia já vem aceitando, que é caracterizada pelo uso massivo das redes sociais. Então, isso aí seria um instrumento de conscientização e propagação de ideias feministas, é o chamado ativismo digital, né?
E as defensoras dessa onda, elas rejeitam o rótulo de feministas porque entendem exatamente que os rótulos em si devem ser desconsiderados, porque são excludentes. Feita essa introdução, eu queria falar um pouco das barreiras também. Apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira, nós temos aí o quê? Um preconceito estrutural, né? A gente fala tanto de racismo estrutural, e esse preconceito é um preconceito que está nas estruturas da sociedade, né? E esse preconceito, ele gera o quê? Uma subrepresentatividade feminina na sociedade. Só que essa subrepresentatividade feminina na sociedade, ela, na verdade, ela é o gênero, enquanto a espécie é a subrepresentatividade feminina na política, né? E é isso que a gente tem que combater. A situação aí, nós temos 92 anos de conquista do voto feminino e, lamentavelmente, a gente ainda está falando aqui sobre uma questão da mulher ter direitos, da mulher exercer, da mulher ter igualdade de direitos e de oportunidades. Isso é lamentável, se a gente pensar. Será que a gente vai ter que ter mais 92 anos para isso? Eu espero que não, né? E aqui eu trouxe o dado do IBGE, que já foi bastante falado aqui, né, da nós sermos a maioria da população, não só a maioria da população, mas também a maioria dos eleitores. E o ranking da IPU Parline de fevereiro de 2024, que aponta que o Brasil ocupa a 134ª posição no ranking mundial em termos de participação feminina nos parlamentos. E aí nós temos aí de 513 na Câmara dos Deputados, 90 mulheres. E no Senado, de 81 vagas, apenas 14 mulheres. Ou seja, a nossa participação está em torno de 17,5%. Eu trouxe também essa notícia aqui que eu pesquisei, essa manchete, essa pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, em que 80 países foram ouvidos. E, lamentavelmente, essa pesquisa é até bem atual, porque ela é do ano passado, 2023. Essa pesquisa aponta que no Brasil praticamente 85% das pessoas têm algum tipo de preconceito contra mulheres. E o pior de tudo, que eu vou mostrar aqui, é que dentre essas pessoas que têm o preconceito, se encontram nós, mulheres, também, né? Então, quer dizer, as próprias mulheres têm o preconceito e acham que as outras mulheres são incapazes. Então, o que nós temos aqui? Quase 90% da população mundial, homens e mulheres, têm algum tipo de preconceito contra as mulheres, em 4 dimensões: integridade física, e aí é a violência física mesmo, e que nós vamos ver aí que existe o entendimento de alguns de que pode-se bater em mulher, por incrível que pareça. A questão educacional, ou seja, o homem pode estudar e deve estudar enquanto a mulher não precisa. A política, ou seja, não se confia na mulher na política, e o mesmo ocorrendo na questão da economia. No Brasil, 9,6% das pessoas ouvidas acreditam que a universidade é mais importante para o homem do que para a mulher. E na dimensão política, no aspecto político, 40% das pessoas revelaram preconceito de gênero e acreditam que as mulheres não são tão boas políticas como os homens. E ainda por cima, acreditam que as mulheres possuem menos direitos que os homens. Isso é lamentável nos dias atuais, né? 31% dos brasileiros pensam que homens teriam mais direito ao trabalho do que as mulheres e que os homens fazem melhores negócios do que as mulheres. Apenas 15,5% dos brasileiros não têm preconceito contra as mulheres. E olha, notem que esse número era de 10%, né, em 2012. Ou seja, estamos evoluindo muito pouco. E aí isso equipara o Brasil a países como Guatemala, Bielorrússia, Romênia, Eslováquia, Trinidad e Tobago, México e Chile. Ou seja, nós estamos realmente, eu diria que em má companhia, né? No mundo, esses dados que eu acabei de falar são do Brasil. No mundo, mais de 1/4 da população mundial acredita que é justificável um homem bater numa mulher. Isso é impensável, gente. Pelo amor de Deus, estamos no século XXI, né?
cerca de 87% das mulheres e 90% dos homens de todo o mundo apresentaram pelo menos um daqueles 4 tipos de preconceito em relação ao gênero feminino. Quase metade das pessoas acreditam que os homens são melhores líderes políticos que as mulheres. E mais de 2 em cada 5 pessoas acreditam que os homens são melhores executivos de negócios que as mulheres. É lamentável, realmente. Então, aqui há algumas recomendações, mas eu chamo a atenção, até pelo adiantado da hora, da necessidade do que o estudo apontou de combate à desinformação de gênero, também ao discurso de ódio e violência, e do investimento em leis e medidas políticas que promovam a igualdade das mulheres na política para construir estados sensíveis à questão de gênero. E aí eu vou entrar aqui na questão também, talvez polêmica, sobre a questão das ações afirmativas. Anteriormente, houve uma dúvida entre cota e meta, né? E assim, eu acho que nós precisamos de políticas públicas. E as ações afirmativas são um tipo de política pública para o enfrentamento desse preconceito que nós temos. E o que são as ações afirmativas? Elas são instrumentos que o governo tem para tentar ressarcir determinados segmentos da sociedade em relação a dívidas históricas. É exatamente o caso que se discute aqui. A sociedade tem uma dívida histórica com as mulheres. E aí é por isso que eu acho que, independente de termos já avançado bastante, ainda não estamos no ponto, como eu indiquei ali, da nossa participação feminina de 17,5% nas casas legislativas, ainda estamos muito aquém do ideal e do correto, do que seria correto para essa equiparação. Então eu vou ter que discordar de alguns que me antecederam e dizer que sim, eu sou a favor e acho que tem que haver cota, enquanto não houver por si só uma igualdade de oportunidades para a mulher. E aí eu cito aqui algumas medidas que existem já, né, tipo penal de violência política de gênero, o combate às candidaturas laranja, inclusive agora a atual resolução do TSE 23735/2024, para que regerá as próximas eleições, já estabeleceu as condições para a identificação das candidaturas laranja, e as ações educativas, porque inclusive o próprio TRE, a desembargadora Cristiane Frota sabe disso, nós temos ações que vão à escola, que conscientizam os jovens, os alunos, então isso é muito importante, essas ações educativas. Outra coisa aqui que eu acho importantíssima, que eu não posso deixar de falar, é a questão do cumprimento da Lei 13.165, que se tornou inclusive uma emenda constitucional, que é a 117/2022, que fala da aplicação do percentual mínimo de 5% dos fundos eleitorais a favor da formação e promoção de medidas para a maior participação política de mulheres. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você tem essa questão, essa versão, que eu acho equivocada, de que os partidos não têm quem indicar, porque as mulheres não querem participar. Mas as mulheres não querem participar por quê? Porque elas não têm a informação. E os partidos têm o meio. Os partidos têm que utilizar isso e não utilizam. Então, na minha visão, enquanto os partidos não efetivamente aplicarem esses valores, dedicarem isso à formação das mulheres, qualquer desculpa de que não existem mulheres qualificadas não pode ser aceita. Outra coisa também é a questão da nova emenda constitucional 111, que fala das candidatas mulheres e dos fundos de financiamento que serão atribuídos aos partidos políticos, os recursos, né? Outra coisa importante também, extensão das proteções também às mulheres trans. Eu acho que essa matemática está surgindo agora e eu acho que nós não podemos esquecer disso. A nossa sociedade está mudando. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser a relatora da primeira denúncia de violência, do novo tipo penal de violência política de gênero no Brasil, e justamente um caso que envolveu uma vereadora trans. Já estou acabando aqui. Bom,
Mas outra coisa também que eu queria falar em termos de barreiras é a questão da remuneração que foi falada aqui, entre diferença de remuneração entre homens e mulheres de todos os níveis sociais e de todos os níveis de instrução, porque não são só os níveis mais baixos de instrução, são as executivas também. Inclusive eu tive a oportunidade de vivenciar isso. Diferenciação muitas vezes de 340% de remuneração com um colega meu que não era tão remunerado, não era tão qualificado quanto eu. Então a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, tem um estudo disso que mostra que essas diferenças salariais elas só vão ser eliminadas nas condições atuais em 70 anos, né? E a ONU também não poderia deixar de citar a ONU na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que aponta a importância fundamental da igualdade entre homens e mulheres para o desenvolvimento sustentável. Já caminhando aqui para o final, fala do princípio da igualdade de oportunidade, né, que tem como foco a sociedade livre e justa, né, com acesso a todos os cidadãos e cidadãs aos mesmos direitos, independente do gênero. A questão de que a nossa própria Constituição prevê, inclusive no artigo 3º também, esses princípios de justiça social. E por quê? Né? A importância da participação feminina não é meramente um capricho. A mulher, já existem estudos, inclusive da ONU, do Fundo Monetário Internacional, enfim, que mostram que o maior empoderamento da mulher, a maior participação da mulher no mercado de trabalho influi, inclusive, positivamente no PIB dos países, né? Então, os países que têm essa maior participação acabam tendo um PIB maior. E a mulher hoje, a gente tem uma nova formatação das famílias. A mulher hoje é a cabeça da família. A mulher hoje é quem educa os filhos, é ao mesmo tempo quem trabalha, quem ganha e quem, enfim, tem uma tarefa, tem várias jornadas de trabalho e tem, portanto, diversidade de visões, né? Então, dentre outros, esses são os benefícios do empoderamento. Eu trago aqui, finalizando, então, uma frase da já falecida juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, que lutou incansavelmente pela igualdade de gênero ao longo de sua carreira, a Ruth Bader Ginsburg. Ela disse que à medida que as mulheres alcançam o poder, as barreiras caem, à medida que a sociedade vê o que as mulheres podem fazer, à medida que as mulheres veem o que as mulheres podem fazer, haverá mais mulheres fazendo coisas e todos nós nos beneficiaremos com isso. Então é essa mensagem que eu quero dizer. As mulheres têm que se unir e têm sim que mostrar que estamos juntas em busca de desbravar caminhos, terraplanar caminhos, para que as outras que virão após a nossa existência possam caminhar num caminho mais tranquilo e justo. Obrigada. Muito obrigada, desembargadora Kátia, que vem fazendo um trabalho brilhante como desembargadora do TRE, como bem Vossa Excelência recordou, né? Foi relatora de um leading case nacional, que foi exatamente a condenação por violência política de gênero, e foi uma repercussão muito grande e um acórdão que vem sendo um precedente, né, seguido por todos os regionais Brasil afora. A desembargadora Kátia também está lançando agora, no dia 25 de março, um livro que chama Delineando o Direito, a visão jurídica sobre o olhar das mulheres. Eu tive a grande honra de participar em um capítulo, um artigo, e o lançamento, então, será no dia 25 de março, às 16 horas, no IAB, todos estão convidados. Então, agradeço a participação. Passo a palavra agora, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a minha queridíssima amiga e muito competente, a juíza de direito Maria Daniela Binatti de Castro, que tem uma brilhante carreira na magistratura, é titular da 5ª Vara Civil da comarca de Duque de Caxias. A juíza Maria Daniela possui mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Portucalense e integra o Comitê de Promoção de Igualdade de Gênero e de Apoio às Magistradas e Servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
é autora do artigo Lei Maria da Penha, um avanço na proteção das vítimas de violência doméstica e familiar, publicado na Revista Jurídica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, coautora do protocolo Violeta, vencedor do Prêmio Novar em 2014, na categoria juiz. E, se não me falha a memória, a juíza Maria Daniela também já foi juíza da violência doméstica há alguns anos, sim. Então, eu passo a palavra à doutora Maria Daniela. Agradeço a doutora Cristiane, não só as palavras carinhosas que são oriundas de uma grande amizade que de longa data nos une, e agradeço imensamente o convite que me foi feito para estar aqui num dia tão emblemático como a desembargadora Kátia falou, e tão importante como é o dia de hoje. Cumprimento o doutor Márcio, as minhas colegas de bancada, a doutora Vânia, a doutora Maria Celi, desembargadora Kátia. E eu gostaria de falar para os senhores que o meu lugar de fala hoje não vai ser enquanto magistrada, mas sim como uma observadora e uma pesquisadora, né, desses fenômenos femininos que acontecem e a necessidade de lançarmos luz sobre algumas questões. Parece que eu e a doutora Kátia havíamos conversado antes de fazer a palestra, porque, incrivelmente, a palestra dela, que antecede a minha, vem me trazendo alguns paradigmas que eu vou falar na minha palestra. Então, assim, parece que muito bem coordenado. E, não menos importante, eu esqueci de agradecer aos heróis da resistência que aqui estão sentados, assistindo as palestras e me honram com a sua presença, sendo a última palestra. Eu sei que estão todos extremamente cansados e com fome, então eu prometo, serei extremamente breve. Bom, falar sobre igualdade de oportunidades e sobre as barreiras e dificuldades enfrentadas pela mulher é falar da necessidade da implementação de políticas públicas. Segundo um estudo realizado pela Oxfam nos últimos anos, houve um crescimento da disparidade de gênero. No Brasil, foi publicado um decreto em novembro do ano passado que dispôs sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres. Uma coisa já tratada aqui, a discrepância, inclusive a desembargadora Kátia falou de uma situação pessoal dela, onde um outro funcionário empregado de uma empresa ganhava 300% a mais do que ela ocupando a mesma função, simplesmente pelo fato de ser homem. Então, hoje em dia, nós temos um decreto que trata dessa questão nas empresas que têm mais de 100 funcionários. É necessário que seja publicado na internet o valor dos salários dos funcionários para que possa se avaliar se as mulheres e os homens estão ganhando a mesma quantia, exercendo as mesmas funções. Isso é o que a gente fala de política pública, de proatividade política na resolução dos problemas de desigualdade. Essa medida é um marco importante, por óbvio, na luta da igualdade de gênero e na valorização do trabalho da mulher. Estudos recentes concluíram que no mercado privado a mulher ganha cerca de 20,5% a menos do que o homem, exercendo exatamente a mesma função. Já em carreiras públicas, e aí eu vou citar a magistratura, porque é a carreira a qual faço parte, aqui tenho maior conhecimento, foi feita uma pesquisa a título nacional pelo CNJ, e lá se observou que o número de magistrados homens está no percentual de 59,5%, enquanto as mulheres estão em 40,1%. Nesse relatório, a participação feminina na magistratura, houve também um decréscimo do percentual de 38,8% para 38%, com uma expressiva diminuição das mulheres nos postos de alto poder. O que eu digo com isso? O ingresso na magistratura é através de concurso público. Então, em tese, é oportunizado de forma igualitária a homens e mulheres o acesso. No cargo público, a diferenciação se dá no acesso às altas cortes e nas funções administrativas. E essa pesquisa mostra também isso. Se olharmos, por exemplo, exatamente a título de exemplo, dentro da carreira pública, a maior corte que temos hoje, o STF.
O STF, em 132 anos de sua existência, foi dominado por homens brancos e ainda o é. Desde a sua criação, o STF teve suas cadeiras ocupadas 95% do tempo por homens brancos, 2,4% por mulheres brancas e 2,7% do tempo por homens negros. Ou seja, em 132 anos, atenção senhores, em 132 anos, nenhuma mulher negra foi indicada como ministra, sendo este um recorte extremamente relevante dentro da perspectiva de gênero e de raça. Se os senhores observarem, nós tivemos 3 ministras, Ellen Grace, Rosa Weber e hoje a única que sobra é a ministra Carmen Lúcia. Isso não pode ser visto de outra forma como um retrato do Poder Judiciário brasileiro no momento atual. Não digo que não vamos caminhar para mudanças, mas o cenário atual que se coloca hoje é esse. Se nós partirmos para o campo privado, essa visão de gênero na esfera privada, hoje nós temos apenas 29% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Esse é um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria. E dessas empresas, 14% apenas têm áreas específicas dedicadas à promoção da igualdade de gênero dentro do ambiente de trabalho, sendo que somente 5% têm orçamento próprio. A mesma pesquisa demonstra que cerca de 20% dessas empresas que foram consultadas dizem ter o interesse, a vontade de, no próximo ano, aumentar o número de mulheres em cargos de liderança. Mas essa é uma discussão que eu costumo dizer que é muito importante que as mulheres façam parte, porque nós temos urgência na modificação dessa realidade. E se nós não fizermos parte dessa discussão, será muito difícil que ocorra essa virada de chave, porque não há interesse masculino em que as mulheres ocupem papéis de liderança e tragam à baila, joguem luz sobre essas questões de desigualdade que vivemos até hoje. Todos esses dados trazidos demonstram que a questão da igualdade de gênero no mercado de trabalho perpassa por uma mudança cultural. E essa mudança demanda, repito, que as mulheres estejam atuando em posições que as permitam fazer parte do debate. E eventos como esse, idealizado pela doutora Cristiane e pelo doutor Márcio, são muito importantes, porque são os momentos em que nós temos para discutir sobre questões tão relevantes que muitas vezes nos nossos dia a dias, com as agendas cheias, processos, advogados, trabalho, elas passam desapercebidas. Então, hoje, como um dia simbólico, se traduz ainda mais importante que estejamos aqui até as 2h20 da tarde, desde as 9h30 da manhã, tratando de questões tão relevantes e tão caras à sociedade, porque essa não é uma questão que diz respeito tão somente às mulheres. Isso diz respeito à sociedade como um todo. Como alguma das falas que me antecedeu disse que o PIB dos países diminui por conta da mulher no mercado de trabalho, então isso é uma questão que afeta a todos nós. Então nós não podemos ficar à parte, à margem. Nós temos que entrar nessa discussão e fazer parte dela enquanto sociedade. E nós, mais ainda, enquanto operadores do direito. Eu vou encerrar, porque eu sei que estão cansados, a minha participação com um pensamento de Simone de Beauvoir. E eu acho que é um pensamento que traduz muito o que vivemos e os passos que ainda temos a dar para frente em busca da tão almejada igualdade de gênero. Basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Muito obrigada. Muito
obrigada, doutora Daniela, pelo fechamento, maravilhoso fechamento do nosso evento. Eu estou particularmente muito feliz do nosso 8 de março ter sido tão proveitoso, com um debate, como bem disse a doutora Daniela, desde as 9h30 da manhã, que nós estamos aqui tratando dessa pauta, propostas, especificando aí os problemas que temos que enfrentar. E, para mim, foi um dia maravilhoso que eu dividi com todos os senhores. Agradeço a paciência de cada um e também peço desculpas pelo atraso, que hoje atrasamos um pouco, talvez para começar os nossos trabalhos. Gostaria de fazer alguns avisos. O primeiro deles é puxar também a sardinha para o nosso lado, é o lançamento da nossa obra, Mulheres Eleitoralistas, 5 anos de diálogos e propostas, que será lançado muito em breve. A capa do livro é exatamente essa que vocês todos receberam esse caderninho. Essa é a capa do nosso livro, que vai ser lançado. E muito em breve vamos divulgar a data no site do Tribunal Regional Eleitoral, nas redes sociais do Tribunal Regional Eleitoral, com a participação de todas as coautoras. As coautoras foram exatamente as palestrantes que estiveram nessas 5 edições do evento Mulheres Eleitoralistas. Por isso, eu digo que na próxima edição, quem sabe daqui a 5 anos, teremos a participação dessas mulheres maravilhosas que nos brindaram hoje com as suas palestras. Um outro aviso que eu gostaria de fazer também é que esse nosso evento, Mulheres Eleitoralistas 6, ele estará disponível nas plataformas, na plataforma do Tribunal Regional Eleitoral, no YouTube e também no YouTube do IPEJA, que é colaborador, também apoiador desse evento. Então, temos 2 plataformas no YouTube que todos poderão assistir novamente esse nosso evento ou até apresentar a amigos e colegas que não puderam participar, porque infelizmente não conseguimos fazer essa transmissão ao vivo, mas a transmissão completa vai estar então a partir da semana que vem disponível nesses canais que foram anunciados. Eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Escola Judiciária Eleitoral, a todos os servidores da Escola Judiciária Eleitoral, que eu sinto uma saudade imensa da escola, sobretudo dos servidores da Escola Judiciária Eleitoral, que tantas ações educativas está sempre iniciando e propondo, né, como já disse até a desembargadora Kátia, que também, como eu, teve o privilégio de ser diretora da escola. Um agradecimento muito especial à nossa mentora, que é a Rita Carvalho, que eu digo que sem a Rita nada aconteceria. Ela que está desde sempre na Escola Judiciária Eleitoral. Eu tive a alegria de chegar na Escola Judiciária Eleitoral e ter a Rita. E isso facilitou, assim, por deveras a minha vida. E a doutora Kátia também está aqui para dizer. Então, parabéns esse evento, que foi mais uma vez um sucesso. Agradecer à doutora Daniela Bandeira, mais uma vez, que é a diretora da Escola Judiciária Eleitoral, por ter me proporcionado estar aqui, mais uma vez, matando a minha saudade do TRE e também estar aqui na organização desse evento. Agradeço igualmente ao meu querido amigo Márcio Vieira, estar aqui mais uma vez ao meu lado. Muito obrigada a todos e até o Mulheres Eleitoralistas 7. Obrigada.